A gente recebeu, acho que ontem, uma informação que houve um pequeno recuo da indústria catarinense em relação ao mês anterior, em 1,5%. Isso é resultado da realidade nacional, já era esperado pela Fiesc. Eu gostaria de lhe ouvir, porque isso causou uma certa preocupação na medida que a indústria catarinense vinha apresentando bons resultados. Muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Um prazer poder participar contigo nesse programa. Olha, para mim não é surpresa, sabe, Cláudio? Eu sou uma pessoa otimista, mas estava vendo assim com certa preocupação algumas ações aqui do governo federal, né, com algumas medidas, a questão daí da derrubada do teto de gastos, os déficits que nós temos tido, associada aí uma taxa de juros elevada, são todas situações que nos sinalizavam, né, que poderíamos ter aí uma desativação da nossa atividade econômica. Isso contrapõe aí, eu estou até agora recebendo aqui o relatório do Boletim Focus, né? E ainda há a expectativa de que haverá crescimento do PIB, o que é bom, né? Nós sempre esperamos que a economia cresça, o país precisa se desenvolver, tem condições de desenvolver, principalmente Santa Catarina, mas eu diria que, para mim, não surpreendeu, não. Apenas um estado teve crescimento positivo, o resto todos foram crescimentos negativos, né? Então, não me surpreendeu. Espero que a gente consiga reverter essa situação e que não tenhamos aí surpresas ou, então, redução do nosso crescimento, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Santa Catarina... Pois não. Eu só queria complementar. Santa Catarina é um estado produtor, né? Logicamente, nós exportamos bastante, mas nós dependemos muito do desempenho de outros estados. Então, para nós é importante que outros estados também cresçam sua economia, que são estados que compram muito Santa Catarina, dada a sua diversidade econômica aqui do estado. Quais são esses estados? Praticamente o grande centro consumidor do Brasil é o Sudeste, né? Santa Catarina, falando aqui, por exemplo, da nossa indústria, que é uma indústria diversificada, nós atendemos a todos os estados brasileiros, mas certamente o grande centro consumidor brasileiro é o Sudeste. Então, São Paulo, Rio, Minas Gerais, próprio Paraná, Rio Grande do Sul, né? Mas nós atendemos a todos os estados brasileiros, mas centra mais nessa região do Sudeste, que é o grande onde se localiza o PIB brasileiro. Agora, só para completar, eu ia perguntar justamente qual é a perspectiva, qual é a expectativa de reversão dessa queda, já nos próximos meses? Olha, baseado nos boletins que nós temos recebido, ainda há uma sinalização de crescimento, né? Certamente aí a taxa de juros, e nós não somos contrários a uma taxa de juros que controle a inflação, evidentemente, acho que o grande mal de uma economia é uma inflação descontrolada. Então, a taxa de juros é um remédio, mas um remédio muito amargo, estamos sentindo isso com efeito na nossa economia, mas certamente que a taxa de juros nesses patamares, elas inibem o consumo, então acabam refreando a economia. O importante é saber dosar exatamente que quantidade de remédio que vão se colocar na economia. Mas, assim, não sou especialista no assunto, né? Os economistas todos têm sinalizado que o país ainda assim deve crescer em torno de 2 a 2,5, alguns colocam um pouquinho mais em termos de PIB. Então, é um bom sinal, evidentemente. O que nós queremos é realmente aumentar aí a atividade econômica para gerar emprego, para que esse país realmente possa se desenvolver. Só para encerrar, Almir, é um governo muito gastador, perdulário, né, o presidente? Isso também atrapalha, né? Já ficou evidenciado aí o nosso déficit bastante elevado, agora nessa última notícia que recebemos, né? No primeiro momento, esse gasto a mais, ele pode até movimentar a economia, só que essa conta vem no futuro, né, Prisco? Eu sempre faço a comparação com quando uma pessoa recebe um cheque especial e sai gastando. Ele realmente passa a ser um excelente consumidor, só que depois ele tem que pagar. E aí paga com juros, correção monetária e juros bastante elevados. Então, esse preço de um gasto acelerado e acima do que é a possibilidade do país,
vai ter um preço para a sociedade brasileira como um todo. Então, num primeiro momento, pode até ser um arrefecimento aí, ou até uma melhoria do crescimento da economia brasileira, mas poderá, né, caso haja esse descontrole das contas, ser cobrado com juros e correção monetária bastante elevados para toda a sociedade. Agora, presidente, esse eixo de internacionalização da sua gestão chega numa hora boa também, considerando que a insegurança jurídica e política no Brasil está a afugentar novos investimentos nacionais e internacionais, ou mesmo a expansão de negócios que já estão em curso no Estado, não lhe parece? Olha, Cláudio, na verdade, a pandemia ela trouxe seus problemas que são conhecidos, mas também trouxe seus benefícios, diria assim, se é que se pode dizer que houve benefício. Mas o mundo todo verificou que a transferência das fábricas para a China foi um equívoco muito grande. Havia, na pandemia demonstrou isso, uma dependência muito forte dos países asiáticos, notadamente da China. E a pandemia, então, nos mostrou essa realidade. Estamos, então, voltando a produzir. E Santa Catarina, pela sua diversidade, pela sua qualidade, pela sua competitividade, pode ser um país que seja uma das opções a outros países para adquirir produtos catarinenses. Então, nós estamos trabalhando muito nessa questão. A nossa responsável pela parte de internacionalização, que é a Maria Bustamante, a Maitê, esteve visitando várias embaixadas em Brasília para identificar quais são as potencialidades de compra e quais são as possibilidades que Santa Catarina tem de atender a essas demandas. Essa semana ainda ela está participando também de uma feira no Paraguai. Então, assim, eu acho que a pandemia, nesse aspecto, abriu oportunidades para Santa Catarina. E sabemos que a indústria catarinense é uma indústria competente, é uma indústria que pode, sim, fornecer para outros países. Basta ver que o principal destino, na média, né, no ano, o principal destino das exportações catarinenses são os Estados Unidos. O segundo principal destino, a Europa. Então, mostrando que são países competitivos e que querem produtos de qualidade. Então, nós não exportamos tantos commodities. É uma característica de Santa Catarina. Nós exportamos produtos com qualidade e com valor agregado. Então, acho que, nesse aspecto, Santa Catarina é um estado privilegiado e temos que incrementar as nossas relações comerciais. Aliás, temos uma balança comercial deficitária, mas isso não é um problema para Santa Catarina. Nós somos deficitários, dado uma política fiscal adequada para a economia e também pela eficiência dos nossos portos catarinenses. E satisfeito com o governo do Estado, o governo Jorginho Melo, está em sintonia com a Federação das Indústrias nesse contexto econômico? O governo Jorginho Melo tem nos procurado bastante, temos tido bastante contato, né? Estamos aí aguardando a montagem de um conselho deliberativo, não deliberativo, consultivo, para que possa auxiliá-lo nessa questão de identificar, né, quais os canais de desenvolvimento para Santa Catarina. Nós estamos montando aqui, Prisco, um programa de desenvolvimento de Santa Catarina que vamos sugerir ao governo do Estado. Estamos ouvindo vários segmentos da sociedade, vários vice-presidentes regionais, para montar uma proposta ao governo do Estado, num plano de longo prazo, para que Santa Catarina continue crescendo acima da média nacional. Temos um potencial, somos um povo protagonista, um povo investidor, e certamente com um plano inteligente de desenvolvimento, Santa Catarina encontrará os caminhos para crescer acima da média nacional.